Ainda na segunda, à tarde. Benjamin, vem logo, tô te chamando tem meia hora, gritou Dona Abigail. Calma, vó, não dá pra pausar aqui, é online, respondeu seu neto. Que mané online? A avó do rapaz retrucou irritadíssima. Não vejo a hora desse menino arrumar um emprego. A idosa entendia que os tempos eram outros e aceitava que a juventude moderna há muito já tinha jogado a toalha, se entregando a uma vida cada vez mais digital e vazia. O problema era ter esse tipo de experiência virtual em plena tarde de uma segunda-feira, coisa que o marmanjo do seu neto havia transformado num péssimo hábito, vagabundeando como se fosse uma criança, como se não precisasse contribuir com a pensão de miséria dos avós. Me ajuda aqui. Não estou conseguindo usar essa porcaria de celular. Cada dia fica mais difícil essa jossa. Reforçou a reclamação entre as tosses, pousando o cigarro no cinzeiro. Tá, já vou. Tá acabando a partida. Insistiu o rapaz, ousando testar a paciência da avó mais um pouco. No fundo, ela sabia que seus resmungos costumeiros tinham muito mais um intuito educativo do que de hostilizar o netinho querido. Daria para relevar a maior parte das implicâncias e não pegar tanto no pé se o contexto fosse outro. Mas Benjamin andava precisando de um choque de realidade. Já havia vencido todos os prazos do "tá difícil conseguir um trampo, vó". O último trabalho já fazia um bom tempo, então, com ou sem exploração da mão de obra vulnerável, como ele sempre dizia, era hora de assumir a mesma responsabilidade que todos os jovens do bairro e se firmar no trabalho que desse. Infelizmente, aquele não era um simples capricho de Benjamin, e sim uma dura realidade cada vez mais comum. Os jovens já não conseguiam formar suas famílias e sair de casa. Na verdade, com o sustento ficando sempre mais difícil, os familiares se aglomeravam por décadas numa mesma residência, muitas vezes num lar minúsculo, e criavam uma dependência financeira enorme uns dos outros. Todos precisavam contribuir. Esta era a regra de muitas famílias e seria a de Benjamin também. Se não ia sair de casa e fazer sua vida, teria que ajudar nas contas pelo menos. Assim sua avó martelava diariamente. O fato é que, apesar de empurrar com a barriga um estilo de vida juvenil, Benjamin não era mais um garoto e sabia disso. No auge de seus 26 anos, ele carregava a rebeldia de um homem que já tinha vivido o suficiente para perceber a crueldade do mundo e, de certa forma, via com romantismo aquela vagabundagem. Era um tipo de resistência, uma forma de não se curvar ao sistema. Ele sabia que não seria assim para sempre. Sabia do seu compromisso e da necessidade dos avós, mas estava se permitindo estender aquele tempo, aproveitando o máximo que podia. O relógio corria contra Benjamin. Ultimamente o avô não andava muito bem de saúde, e a avó, pelo ritmo tabagista acelerado, não demoraria a manifestar algo também. Eles temiam pelo neto que ficaria desamparado caso faltassem. A preocupação financeira era legítima e, na verdade, não era a única. Outra coisa que os preocupava recentemente eram as companhias. Não de Elisa, por quem eles tinham apreço, mas dos outros desconhecidos, a tal turma que ele tinha começado a sair para curtir noitadas e que os avós temiam que estivesse influenciando o comportamento do jovem, ou, no mínimo, extraindo dele um lado negativo. Benjamin já tinha pisado na bola algumas vezes, ora deixando a avó encontrar alguma substância ilegal escondida na gaveta, ora se metendo em brigas e confusões, precisando do avô para salvar sua pele. O problema não era sua índole, mas seu temperamento impulsivo e impaciente que muitas vezes o levava a ter atitudes explosivas. Sua avó vivia culpando seu filho mais velho, o pai do rapaz, por aquela herança. "Você tá ficando igual a seu pai", dizia com frequência. De fato, desde sua adolescência, Benjamin havia entrado numa fase conturbada e questionadora que trouxera muitos impactos na sua vida adulta. Era sensível, e isso o fazia vulnerável diante de uma realidade que batia duro. Enquanto seus amigos de infância aceitavam seus destinos, seus salários de fome dependiam de morar até tarde com os pais, Benjamin relutava a se enquadrar e se revoltava. Era nítido que o mundo estava de cabeça para baixo.
Como as pessoas aceitam gastar suas vidas em algo sem propósito, dando seu sangue por rendas indignas e partindo sem deixar qualquer legado? Era o que sempre questionava. Tudo isso para sustentar o topo desumano dessa cadeia alimentar predatória. Se sentia esmagado na base de uma pirâmide social falida. Benjamin havia sido criado pelos avós desde a primeira infância, quando perdeu os pais em um acidente de trabalho. Mas, apesar dos seus conflitos, era um bom rapaz. Um tanto quanto preguiçoso, é verdade. Talvez algum terapeuta defendesse que tal traço era em consequência dos mimos que recebera na criação, o que o permitiu se preocupar mais com outras coisas, como ideologias revolucionárias, por exemplo, do que com arrumar a própria cama. Enfim, tinha seus defeitos, mas era uma pessoa do bem e muito apegado aos avós. Seus traços de nobreza não ficavam apenas na ideologia. Sua boa índole se manifestava desde sempre, até nos pequenos atos. Na infância, era o tipo de menino que parava a brincadeira para ajudar um idoso a subir com as compras. Depois, se tornou o homem que às vezes passava o dia de trabalho com fome, por ter doado a marmita para uma família necessitada que encontrava pelo caminho. Ou ainda, acabava detido por bater boca com policiais, após presenciar alguém sofrendo abuso de autoridade em algum enquadro. Já havia colecionado alguns hematomas dos homens da lei. A bem da verdade, havia ainda outro traço positivo bem favorável. Benjamin era bem apessoado e isso tinha puxado da mãe. Era atraente aos olhos das garotas e parecia estar sempre rodeado de algumas delas. Dona Abigail já tinha até se acostumado a não conseguir decorar os nomes femininos que ele deixava escapar entre um telefonema e outro. Sempre mudavam. Talvez o fato de ter uma beleza acima da média, somado à sua falta de aptidão para compromissos, contribuísse para ele não se dedicar muito a relacionamentos sérios. Pelo menos era o que os avós concluíam. A não ser ultimamente, cerca de alguns meses, algo inusitado tinha acontecido. Vó, vou sair com a Ingrid. Não me espere. Talvez eu não durma em casa. Ela ouviu do próprio neto. Já havia se habituado às saídas e ao fato do neto não dormir em casa eventualmente. Aliás, se intrigava em relação à fonte financeira destas farras. O estranhamento foi com um nome expressamente comunicado e que se repetiu em outras ocasiões: Ingrid. Como se aquele fosse o jeito rebelde e tímido de revelar aos avós que tinha se envolvido mais seriamente com alguém. Infelizmente para Dona Abigail não era Elisa, para quem não escondia a torcida. A avó sempre dizia: é uma pena, uma menina tão boa, centrada, batalhadora, poderia dar um rumo nele. Além disso, aquele cabelo ruivo, céus, tão formosa, só mesmo o besta não percebe. De qualquer forma, tinha esperança de que esse novo alguém, essa tal Ingrid, ao menos pudesse trazer um pouco mais de juízo ao neto. Como muitos jovens sem perspectiva, sentia necessidade de algumas válvulas de escape. A máxima do sexo, drogas e rock and roll seria um exagero se imputada a ele, mas talvez uma versão mais leve como garotas, indie e uso recreativo de psicotrópicos alteradores da percepção lhe coubesse melhor. Julgava que o mundo era hostil demais para ser levado a sério o tempo todo. Sentia a necessidade de sair debaixo das nuvens cinzas da realidade de vez em quando, seja com um game ou outras distrações adultas, e gostava das companhias que apreciavam essa filosofia. Foi essa afinidade e os encantos de Ingrid, um pouco mais velha do que ele, que o fizeram dar um breve stop no rodízio de ficantes, quando conheceu a loira. Além disso, ela era estilosa, comandava festas como DJ e tinha um espírito livre como o dele. Se conheceram a partir do intercâmbio de uns conhecidos que se encontravam em giros aleatórios e organizavam festas clandestinas pela cidade. Nas 2 primeiras vezes que se esbarraram nesses eventos, ela não deu nenhuma bola para o pirralho. A mulher era magnética, tinha um ar de liderança. Naturalmente, sempre havia gente ao seu redor que parava para ouvir quando ela falava. Em alguma ocasião, Benjamin, que já estava vidrado, teve a oportunidade de conversar com Ingrid e dali surgiu o vínculo. Não se sabe bem,
Talvez tenha sido a boa pinta do rapaz misturada com sua articulação argumentativa sobre os problemas do mundo. Ou talvez ela só estivesse entediada e a fim de se distrair com o garotão. Mas o fato é que ambos se fisgaram. Eles tinham se assumido secretamente, e Benjamin estava empolgado com a nova fase. Sentia como se finalmente o mundo tivesse lhe dado uma trégua e o presenteado com algo bom, ao invés de tragédias e dificuldades. Apesar de contrariar as intenções de Ingrid, que preferia a discrição, ele planejava revelar seu novo status amoroso em breve, apresentá-la em casa e para Elisa também.